casos que vamos mostrar esta noite começou em Monte Santo, Minas Gerais. Vamos mostrar a trajetória deste homem, um criminoso que está foragido e que sofre de uma doença grave e rara, conhecida como vampirismo. Vampirismo é um comportamento, né, que se manifesta de maneira universal em todas as civilizações. O vampirismo estaria enquadrado dentro dos casos de canibalismo, né, que são comportamentos, na maioria das vezes, são homicidas. O vampirismo, que seria sugar o sangue ou beber o sangue. Os vampiros dos filmes de terror moram em castelos e matam suas vítimas nas noites de lua cheia com mordidas no pescoço. Mas os vampiros da vida real são muito mais aterrorizantes, porque não são personagens de ficção. Os casos de vampirismo já foram registrados em todas as partes do mundo, como provam os livros de psiquiatria. No Brasil, o primeiro caso foi diagnosticado em 1863 e o último em 1997, quando Marcelo Costa de Andrade confessou seus crimes. Foi no peito dela, no coração, né? Por que você fez isso? Eu aprendi, toda criança quando morre, vai para o pastor falando, pastor Eliezer. Aí eu aprendi isso, aí eu fiz isso. Mas numa parte de ficar despreocupado, que eu sei que elas realmente vão ser salvas. Marcelo está preso no Hospital Psiquiátrico Heitor Carrilho, no Rio. Mas Benedito está ali. Ele fugiu há 8 anos do manicômio de Franco da Rocha, em São Paulo. Doentes mentais, como este vampiro, jamais poderão se reintegrar ao seio da coletividade de uma forma adequada. Hoje, com 59 anos, Benedito é acusado de ter matado 16 pessoas. Os crimes foram cometidos em 7 estados do Brasil. A última vítima foi uma criança. Um menino atacado na cidade de Aguaí, interior de São Paulo. O menino viu um pé assim, no meio do mato, uma meia preta, né? Aí a polícia foi lá, era ele. O homem cortava as juntas assim, ó, para beber o sangue. O corpo de Antônio dos Santos, do Toninho, de 8 anos, foi encontrado 24 horas depois. Sai daqui! Vai embora, moleque! Benedito foi criado pelo pai na roça, em Lagoa da Prata, interior de Minas Gerais. A mãe dele morreu quando ele tinha 3 anos. A vida em casa, ao lado de 5 irmãos, era marcada por cenas de violência. O pai de Benedito, alcoólatra, não deixava o filho em paz. Aos 8 anos, Benedito começou a ficar doente. O nome da doença, vampirismo. Normalmente eles bebem sangue porque dentro do psiquismo deles existe um colorido mágico, místico, religioso. Normalmente eles bebem sangue para incorporar as virtudes da vítima. Benedito segue os passos do pai. Ele gosta de beber e quase sempre se envolve em confusão. Logo, ele vai misturar o álcool com o sangue. A origem do problema é uma encefalopatia constitucional. Não tem nada a ver com espírito, demônio, nem Deus. Nem... A encefalopatia é uma doença rara causada pela falta de oxigenação no cérebro. O problema é provocado quando o bebê ainda está no útero da mãe e afeta o sistema nervoso central da criança. Uma das consequências desta doença é o vampirismo. Aos 18 anos, Benedito se tornou um andarilho. Saiu de casa e passou meses desaparecido, trabalhando em fazendas como lavrador. Numa dessas viagens, ele matou pela primeira vez. O cenário do crime, uma fazenda na divisa do Amazonas com Mato Grosso. Depois de um dia de trabalho na lavoura,
Benedito é humilhado por 3 jagunços. Neste momento, surge a vontade de matar. Os jagunços não têm tempo de reagir. Desta vez, Benedito não suga o sangue das vítimas. Ao contar para a polícia por que matou, ele não demonstra qualquer sinal de arrependimento. A seguir, Benedito faz novas vítimas. Mulheres e crianças sem possibilidades de defesa. Normalmente, a forma do crime dessas pessoas tem algumas características. Quais? Primeiro, extrema violência. Segundo, falta de premeditação. Terceiro, ferocidade na execução do ato. Quarto, multiplicidade de golpes. E um outro fato extremamente característico é a ausência absoluta de remorso. A partir desses 3 assassinatos, a vida de crimes de Benedito não parou de crescer. Sem rumo, sem destino, ele não escolhia vítimas, nem precisava de motivos para matar. Ele era um andarilho, ele não tinha lugar certo. Sempre margeando as estradas ferroviárias. Ele nunca ia pela estrada rodoviária. Em 61, Benedito assassinou um homem a facadas na cidade de Matão, em Goiás. Em 62, os crimes se multiplicaram. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Benedito atirou contra dezenas de pessoas num baile e, antes de fugir, incendiou o clube. Ituiutaba, Minas Gerais. Benedito assassinou um homem por razões nunca esclarecidas. Curitiba, Paraná. Ele matou 2 pessoas a tiros durante um jogo de cartas. Anápolis, Goiás. Benedito tentou matar diversas pessoas em outro baile. Pelas contas que nós vemos, esse rapaz andou, na época, 15 mil quilômetros mais ou menos. Ele foi a divisa de Mato Grosso com a Amazônia. Divisa da cidade de Uberlândia com Tupaciguara, no interior de Minas Gerais. Benedito está em casa e esvazia mais uma garrafa de cachaça. Um viajante aparece e pede algo para comer. Benedito mata o visitante, esquarteja seu corpo e o enterra no fundo do quintal. Eu diria até que dentre as patologias psiquiátricas, a encefalopatia é a que propicia os crimes mais hediondos. Em 66, Benedito voltou a matar. Bambuí, interior de Minas Gerais, 13 de agosto de 1966. Benedito e a companheira Francisca chegam a uma estação de trem. Bêbados, Benedito e Francisca discutem por uma garrafa de cachaça. A briga termina com golpes de peixeira. Pela primeira vez na vida, Benedito bebe o sangue da vítima. Em janeiro de 67, Benedito voltou para a Lagoa da Prata, cidade onde nasceu. E lá, ele matou mais uma vez. A vítima foi a própria prima, uma menina de apenas 9 anos. Logo depois de matá-la, Benedito perseguiu uma testemunha. E no mesmo dia, numa estrada deserta, mataria outra vez. No primeiro semestre de 67, Benedito tentou matar uma nova companheira. A mulher foi salva por caçadores que ouviram gritos de socorro. Benedito foi preso, mas como ninguém sabia que ele era culpado por outros assassinatos, acabou solto. Monte Santo, Minas Gerais, setembro de 67. Os meninos Jair dos Reis, 6 anos, e Darcy dos Santos, 7 anos, brincam no terreiro da casa da família de Jair. Até que um chute mais forte na bola coloca os dois frente a frente com Benedito.
Mais uma tragédia está prestes a acontecer. As vítimas serão 2 crianças. Eu terminei de fazer o café e chamava eles e não respondia. Quando foi na quarta-feira, o homem do trem, o maquinista, desceu dentro de um valo, beirando a linha. Os meninos estavam deitados, mas já estavam mortos, porque já tinham passado 3 dias. Quando passou uns dias, esse homem que matou o meu irmão chegou em Aguaí e pediu água. Aí o homem pegou e já suspeitou aquela sede dele, que bebeu muita água. Fez pergunta, ligou com a polícia, pegaram ele e aí tinha sido ele mesmo. Ele falou que tinha sido ele mesmo que tinha matado. Mas ele era um homem normal, só que ele era igual um vampiro. Ele disse que era praga da mãe, não era mais nada além disso. 12 dias depois de matar Darcy Jair em Monte Santo, Benedito voltou a atacar. A vítima foi o garoto Toninho, que se preparava para mais um dia de aula na Escola Municipal de Aguaí, interior de São Paulo. Toninho se despede da mãe. Esta é a última vez que Dona Vani olha para o filho. Eu ainda falei, Deus te abençoe, vai com Deus, né? Eu falei. Aí, não apareceu mais. Meio-dia, Toninho volta da aula com a mãe de 2 colegas de colégio. A mãe dos amigos de Toninho diz que vai cortar o cabelo e chama Toninho para ir junto. Mas ele diz que precisa ir logo para casa. Aí, como ele não chegou na hora que ele costumava, eu já fiquei preocupada, né? Toninho é uma presa fácil para o vampiro. Benedito diz que está com o joelho machucado e pede um favor ao menino, que ele pegue uma caixa de mel embaixo da árvore. Toninho decide ajudar o desconhecido. E eu lá esperando, chorando, naquele desespero, né? E esse menino não aparecia. Aí eu peguei, quando escureceu, os cachorros uivavam. Então escureceu, as meninas dormiam, eu fiquei lá, né? Rezando, chorando. Quando foi quase meia-noite, ele apareceu para mim. Quem apareceu para a senhora? O menino meu que tinha morrido. E ele estava com um monte de flor na mão. Aí ele estava rindo. Ele falou, mãe, não chora não que eu estou aqui. Ele falou, você não precisa chorar. No próximo bloco, entrevista com o vampiro. Aí bate nele com o pau e morreu. Depois de serem assassinados por Benedito, os 3 meninos, Jair, Darcy e Toninho, foram considerados santos pelos moradores. No lugar onde Jair e Darcy morreram, a população de Monte Santo construiu uma capela. Pessoas que eles têm feito milagre e vêm aqui agradecer os milagres que é recebido deles. Você acha que eles viraram santos por quê? Porque ele morreu com fome, com sede e não tinha pecado. Eles eram criança inocente, né? Depois de matar as crianças, Benedito continuou a caminhada pela linha do trem. Só que desta vez a polícia já estava na pista dele. 24 horas depois do crime, Benedito foi preso outra vez. Sem demonstrar culpa ou arrependimento, Benedito Gomes admitiu todos os crimes. Considerado doente mental, acabou internado no manicômio judiciário de Franco da Rocha, em São Paulo, onde passou 22 anos em tratamento à base de remédios e choques elétricos. Para entender como funciona a mente de uma pessoa que sofre de vampirismo, Linha Direta foi ao manicômio judiciário Jorge Vaz, em Minas Gerais, onde entrevistou Raimundo Carvalho, o Carvalhinho, um criminoso também acusado de praticar atos de canibalismo.
Carvalhinho matou o agricultor Jaci Félix da Costa a golpe de porrete há 5 anos. Na época em que foi preso, ele declarou que havia esquartejado a vítima. Ele discutia muito comigo, sabe? Eu ficava calado, sabe? Depois, nesse dia que aconteceu esse homicídio com ele entrou na porta do meu barraco, sabe, com uma coisa, sabe? E falou comigo. Você sabe que isso é o último dia de você viver? Aí ele partiu.